Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa noite, restantes membros da mesa, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, público, jornalistas, funcionárias. Analisamos hoje o conjunto de propostas números 672, 673, 674 e 675 de 2017, referentes à política fiscal do município de Lisboa para 2018. Trata-se de um conjunto de propostas cujas versões preliminares, ainda hoje de manhã e muito estranhamente, eram as únicas disponibilizadas aos grupos municipais. Para nos apercebermos da importância deste pacote de política fiscal para um orçamento municipal estimado em 833,4 milhões de euros, ou seja, mais 58,3 milhões do que 2017, existe uma previsão de receitas que poderá atingir um valor de 415 milhões com os impostos locais, ou seja, mais 73 milhões do que o do ano em curso. E, de acordo com uma apresentação efetuada pela Sra. Diretora Municipal de Finanças, mesmo partindo de estimativas conservadoras, apenas relativamente ao Imposto Municipal sobre Imóveis o IMI, existe uma previsão orçamental de 116 milhões de euros. Para o Imposto Municipal sobre Transmissão Onerosa de Imóveis, IMT, calcula-se um valor de 196 milhões de euros e para a derrama, 84 milhões de euros, para uma previsão total nestes items de 396 milhões em 2008. Quanto à proposta número 672, 2017, o IMI e o EMT, merece genericamente a nossa concordância por permitir manter um aligeiramento fiscal, o que será, sem dúvida, positivo. Dela destacamos a bonificação para os prédios urbanos com eficiência energética, que passa de 10% para 15% até 5 anos, nos incentivos à reabilitação urbana e a isenção de IMT para as aquisições de prédio urbano destinados exclusivamente à habitação própria, por se enquadrarem naqueles princípios. No caso da fixação da taxa de IMI, que incide sobre o valor patrimonial tributário dos prédios rústicos e urbanos, a Câmara mantém o anterior valor de 0,3%. Quer quanto à redução de 20% da taxa de IMI para prédios arrendados para habitação, como quanto à majoração de 30% da taxa de IMI a prédios urbanos degradados, como quanto à redução de 30% da taxa de IMI a prédios urbanos classificados de interesse público, de valor municipal ou património cultural, concordamos com sua pertinência, bem como para a elevação para o triplo da taxa de IMI aplicável para os prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano ou em ruínas. No entanto, já quanto à redução da taxa de IMI em função do número de dependentes que compõem o agregado familiar do proprietário, introduzida ainda em 2016, persiste a nossa reserva. Trata-se de um benefício que mantém a redução de 20 euros para um dependente a cargo, 40 euros para 2 dependentes e de 70 euros para 3 ou mais dependentes a cargo, mas que não nos afigura como uma real medida de justiça social. Já aqui anteriormente havíamos sustentado que a medida nos parece exclusiva para parte da população menos favorecida, beneficiando dela as famílias de maiores proventos. De facto, muitas das famílias que têm rendimentos mais baixos nem sequer têm casa própria, logo nem pagam IMI, pelo que este argumento deveria ter sido em conta e revisto pelo Executivo. Em alternativa, poder-se-ia ter optado, por exemplo, por grupos menos favorecidos ou até por famílias com idosos a cargo, ou mesmo serem tidos em consideração os escalões de rendimento em lugar do aleatório número de filhos. Julgamos que o Executivo mantém um princípio discriminatório que não promove qualquer justiça social, porquanto trata de forma diferente cidadãos apenas em razão de terem ou não condições para procriarem e sustentarem filhos. Neste contexto, Sra. Presidente, os Verdes expressam a sua discordância com este ponto 4, solicitando a sua votação em separado. Para a proposta número 673 de 2017, o IRS, que se reporta ao valor a devolver aos municípios sobre o IRS, trata-se de uma participação de 2,5% no imposto sobre o rendimento de pessoas singulares para vigorar no ano de 2018. A autarquia volta a propor prescindir de metade da sua participação variável neste imposto, devolvendo-o aos municípios, mas, para o PEV, esta medida continua a configurar uma distorção na progressividade deste imposto, pois beneficiará apenas quem tiver os escalões mais elevados, ferindo assim o princípio de equidade na capacidade contributiva. Os Verdes consideram ainda que esta devolução não virá beneficiar a maioria dos cidadãos lisboetas, mas apenas uma pequena parte, ou seja, aqueles que maiores descontos fizeram em termos de IRS, que são, como é óbvio, os contribuintes que possuem rendimentos mais elevados. Para reavaliar estes considerandos, faria por isso todo o sentido que fosse conduzido um estudo sobre a devolução da taxa de IRS e os seus efeitos reais para os municípios.
Com a proposta número 664 de 2017, é lançada uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável, sujeito e não isento do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas. Mas consideramos supérflua a isenção de um período de 3 anos para as empresas que se tenham instalado ou venham apenas a localizar a sua sede social no Conselho, sem criar mais emprego na capital. Na proposta número 675 de 2017, referente à taxa municipal de direitos de passagem, é mantido um percentual de 0,25% para vigorar no ano 2018. Os Verdes já anteriormente consideravam que esta taxa, tanto pela forma de cálculo como pela sua aplicação, constituía não apenas um imposto de duvidosa constitucionalidade, como sendo desfavorável aos interesses dos cidadãos e do município de Lisboa. Calma que eu não acabei. Mas estou a acabar, Sra. Presidente. A sua reversão permite alguns mecanismos destinados a proteger os utentes de serviços públicos considerados essenciais, devendo o valor desta percentagem ser efetivamente pago pelas empresas operadoras de infraestruturas e não podendo ser repercutidas nas faturas dos consumidores. Neste novo contexto, gostaríamos finalmente de perceber como se prevê proceder à sua correção com a eventual emissão de créditos aos clientes finais. Obrigado, Sra. Presidente.